Ela prepara comida popular brasileira, carregada de cultura, memória e borogodó. Bárbara dos Santos é cozinheira de mão cheia e, pelos dotes culinários, conquistou uma legião de clientes que encomendam comidinhas para eventos ou que procuram a sua barraca no Rio de Janeiro. De trabalhadores braçais que precisam repor energia a boêmios famintos depois de uma noite inteira de balada. Bárbara cresceu entre as borbulhantes panelas da bisavó no Morro da Formiga, no Rio Comprido, zona norte carioca. Lá, a comida era sempre servida em ritmo de festa. Talvez por isso empreenda no ramo desde os 12 anos. E os negócios ganharam força quando as filhas nasceram e Bárbara decidiu se livrar de uma rotina que incluía a violência doméstica. Caldo, ou melhor, os caldos da nega já foram provados e aprovados por chefes renomados, como Claude Troagot e Flávia Quaresma. O segredo do sucesso é o toque de ancestralidade, com pitadas generosas de amor. É comida da boa. Prove esse talento. Sabe aquele lugar que dá um quentinho no coração e no estômago também? Pois é, hoje a gente veio conhecer um desses espaços aqui no Rio. O Refeitório Gastromotiva fica na Lapa e é mais do que um restaurante. Durante o dia, atende trabalhadores da região com refeições completas, feitas por chefes renomados. E à noite abre as portas gratuitamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Um projeto lindo, né? E tem mais. Aqui também rolam cursos e oficinas de gastronomia para transformar vidas através da comida. Aliás, falando em transformação, tem gente que conseguiu mudar a própria história aqui dentro. E é com ela que eu vou conversar agora. Bárbara Santos, empreendedora, criadora do Caldo da Nega. Né? Um sucesso aqui no Rio. Bárbara, conta pra gente. Se a vida hoje fosse um tempero, qual seria o seu? O principal é amor. Amor ao próximo, porque para cozinhar a gente tem que amar o outro. Comida é uma coisa que abraça, que transforma, que traz alegria, traz felicidade. Infelizmente, ainda a fome é uma realidade, né, no nosso país, mas através da comida a gente vem tentando transformar a realidade das outras pessoas. Agora fala pra gente de onde veio esse seu gosto pela gastronomia. Você tem alguma referência? Tenho. Comida sempre foi sinônimo de alegria na minha família. A casa, tanto do lado do meu pai como da minha mãe, as famílias se reuniam muito dia de domingo na casa da minha bisavó para ver os netos, sobrinhos, reunia todo mundo. Meu bisavô criava porco, criava pato. E a gente fazia aquela comilança dia de domingo, todo mundo junto, brincando. E a comida sempre foi sinônimo de alegria para mim. Dia de domingo era o melhor dia da semana, onde a gente se reunia. Então a comida ressignificou muita coisa para você? Sim. Depois, na vida adulta, né? É minha profissão hoje. Vivo disso, criei minhas filhas, virei referência para muita gente. A comida me deu um empoderamento, né? A palavra que está na moda, mas não é empoderamento, é saber da sua importância, porque a cozinheira ela transforma o alimento. Ela dá vida ao que está morto. É poético isso, mas é verdade. Cozinhar é uma alquimia, né? A gente pega uma verdura que saiu da terra e transforma ela em sabor, em tempero. E cura também, né? Porque se a gente for pensar em tudo que tem na natureza, de tempero, de ervas, de como a comida pode trazer benefício para a nossa saúde, isso é o alimento. Bárbara, 12 anos de manicure, faxineira, o que te levou a realmente ficar agora na parte de comida, na gastronomia? Então, na verdade, foi acontecendo, né? Quando eu comecei a cozinhar profissionalmente, que na verdade não era profissionalmente, né? Foi por uma necessidade.
terminei um casamento, precisava mudar minha vida e mudei completamente. Saí, eu morava numa comunidade e eu falei, não quero mais morar aqui, tá muito violento, eu quero criar minhas filhas em outro lugar. Não saí do meu bairro, mas fui morar no asfalto, na rua. E eu precisava pagar aluguel, precisava pagar as contas. Então eu peguei e falei, o que eu sei fazer além da unha, né? Porque na época eu era manicure. Falei, já sei cozinhar. Cozinhar o quê? A comida que eu comia quando era criança, que era a comida que fazia para muita gente, que dava alegria. E eu fui morar perto de uma universidade. Eu vi aquele mundo de gente, mas ninguém tinha nada para comer. Eu falei, já sei. Quem bebe, toma um caldinho. E aí era uma época dessa, assim, de junho e julho, quando eu criei o Calda Negra, que não era Calda Negra, era só uma barraca. E botei uma barraquinha na minha porta de casa, onde eu morava lá no Rio Comprido. Na verdade, eu moro lá até hoje. E comecei a vender comida. As pessoas iam para a universidade e já iam direto do trabalho e começaram a falar, ai, eu quero comer tal coisa. E eu sabia fazer. Quando eu não sabia, eu perguntava para uma avó, para uma tia e botava aquela receita lá. Porque não era só caldo. Prendia frango com quiabo, abóbora com carne seca, rabada com agrião, vaca atolada. Então eu comecei a perceber que a comida que eu vendia não era só uma comida que alimentava, não matava só a fome. Muitas pessoas matavam a saudade da sua terra natal, porque eu virei, né? Hoje eu sou especialista em comida popular brasileira. E aí foi crescendo, eu fui estudar, fui fazer cursos, né, na área. Aliás, hoje eu estou graduando em gastronomia. Então, eu fiz vários cursos na área de gastronomia, mas chegou um momento agora, né, depois de 20 anos, que eu resolvi fazer uma graduação, porque eu pretendo fazer pós, pretendo fazer um monte de coisa. Bárbara, vamos para uma curiosidade, né? A carioca gosta muito de angu à baiana, mas não existe na Bahia. É isso mesmo? É isso mesmo. O angu à baiana é um prato tipicamente carioca. O angu à baiana, ele foi um prato criado pelos negros. Quando foram libertos, vieram muita gente para o Rio, né, capital. E aí foram morar ali por volta da Central, Morro do Pinto, e muita gente de Minas Gerais. No Nordeste, o hábito de comer comidas com miúdos veio para o Rio de Janeiro. E aí, como tinha muitos mineiros, eles faziam o angu de Minas Gerais com molho de miúdos, que podia ser de... O angu à baiana, na verdade, ele é miúdo de boi. O miúdo de porco é chamado de sarapatel e é comido com farinha. Porém, o angu à baiana era simplesmente a maneira que as mulheres que vendiam o angu se vestiam. Elas se vestiam como as baianas da Bahia, com aquelas roupas rodadas, né, e balagandãs para chamar atenção, e botava um cabo de vassoura, um ferro, e botava o angu de um lado e o molho e vinha. O angu da baiana, e virou angu à baiana. Prato tipicamente carioca, que fortaleceu os trabalhadores que construíram a cidade. Presidente Vargas, abriram ruas, construíram prédios, que era um prato muito forte, né? Que nutria os trabalhadores. Agora, no cardápio da rua, né? O que sai mais? Olha, angu à baiana sai muito. Mocotó. Leão Veloso, que também é um prato tipicamente... Sopa de leão veloso. Carioca, que veio de um diplomata, né? Que era lá da França, e lançou aqui no Rio de Janeiro, num restaurante. Mas a nega, eu fiz a minha versão, que inclusive está eternizado no livro Guia Carioca de Gastronomia de Rua. E eu criei a minha versão de sopa Leão Veloso. Agora, você se mantém fiel ao básico, Bárbara? Ou você ainda experimenta temperos, coisas diferentes para tentar dar uma incrementada nos seus pratos? Olha, na minha opinião, só existe 2 tipos de comida. Comida boa e comida ruim. Hoje, assim, a gastronomia ela passou por várias transformações, gourmetizou muito. Eu acho bacana, mas eu acho que a essência, a tradição, até porque eu tenho uma coisa comigo, de valorização dos meus ancestrais. Eu acho que essa comida que a gente trabalha, comida de raiz, ela teve uma origem, né? Então, eu respeito isso. Porque eu acho que o básico bem feito é tudo.
Eu acho que às vezes tem uma comida muito sofisticada, mas que não tem sabor nenhum. Eu aprendi a refogar, fazer o fundinho de panela e trabalhar muito com ervas aromáticas, que é o que a gente tem na natureza, né? E hoje, assim, o industrializado está tão potente, né? Porque com essa nossa falta de tempo, não tenho tempo de cozinhar, não tenho tempo de fazer, mas eu acho que isso é importante. Eu valorizo o básico bem feito. E é você que faz os pratos? Sou eu que faço até hoje. Eu tenho pessoas que me ajudam, eu tenho uma equipe, porém, eu ainda meto muito a mão na massa porque eu acho que comida é energia também. E comigo a energia é super positiva. Ótimo, a gente vai continuar nosso papo rapidinho, porque o Câmara Entrevista volta já já. Fica com a gente, hein? Bem, de volta ao Refeitório Gastromotiva, que nos recebe para um bate-papo com a Bárbara dos Santos, cozinheira de mão cheia, empreendedora e criadora do caldo da nega. Bárbara, você estudou aqui no Gastromotiva e criou um curso de empreendedorismo, inclusive. Né? Em que momento você chega aqui? Então, na verdade, não existia esse refeitório aqui. Eu comecei lá na Uniswan, quando o Davi veio em 2010 para o Rio, porque o projeto funcionava em São Paulo. E aí ele criou a primeira turma da Gastromotiva. Me convidou para dar uma aula. Eu falei, não, eu quero aprender, eu quero ser aluna. E aí a gente trocou muito e tinha outras mulheres brilhantes, outras pessoas. E a gente, o empreendedor, sonha muito, né? E aí a gente conversava, aí surgiu a ideia, que não foi só minha, tinha mais de 10 mulheres juntas, né? E vamos criar mulheres que já empreendiam, porque quando eu vim para o Gastromotiva eu já empreendia. E vamos criar um curso, vamos fazer o empreendedorismo girar. A gente fez um evento lá no Complexo do Alemão, recebemos o Slow Food, fizemos um movimento junto com os nossos professores, Kátia Barbosa e outros mais, e foi um evento maravilhoso. E dali, assim, a troca foi maravilhosa porque abriu a mente. Quanto mais o empreendedor ele troca experiência, ele vai abrindo sua mente, vai aprendendo, enfim. E aí eu cheguei, né, terminei, me formei, né, aprendi técnicas, porque até então eu tinha feito outros cursos, mas não sabia tão coisas de corte, nomes, etc, etc. E aí fui melhorando a técnica para empreender melhor, precificar, calcular. E fui voando. Agora conta pra gente o que mudou na sua trajetória depois da publicação do Guia Carioca de Gastronomia de Rua de 2014. Né? O guia apresentou a você vários chefes renomados, né? Como é que foi isso? Foi, o guia me apresentou a mídia, porque eu era uma anônima, entre aspas, apesar de que como eu trabalhava para um público que era para uma universidade, e a gente do Rio de Janeiro todo, até de Niterói. Então eu era muito conhecida, mas naquela época não tinha uma rede social tão ativa. E o guia me trouxe jornal, revista, mídia, sucesso e reconhecimento. Foi muito importante na minha carreira, sim. Agora você começou a atender na rua, hoje você tem um buffet, né? Conta pra gente como é que foi essa transição e se você ainda pensa em ter um restaurante, por exemplo. Então, eu já tive um bar. Aliás, eu tive 2 bares. Tá? Em 2010, eu tinha 2 bares. No local onde eu botei a minha barraquinha na rua, ele virou um estacionamento e aí eu comprei o ponto, que era uma pastelaria, e transformei no bar Caldo da Nega. E depois entrei numa sociedade na Lapa, num outro bar chamado Funil. Então eu já tive 2 bares. Hoje, meu sonho não é ter um bar. Embora tenha muita gente assim me cobrando isso, sabe? Eu fiz o trabalho contrário, eu já tive bar, nunca acabei com a barraca da rua. E eu trabalhava com a barraca da rua e o buffet. Só que eu fui me especializando, fui comprando louça, fui aprendendo técnicas, porque operar um buffet é totalmente diferente de você vender uma comida na rua. E fui me preparando para isso. Nesse meio tempo eu virei palestrante, porque as pessoas começaram a ter interesse pela minha história de vida, né? Que é uma história assim de superação de muitas mulheres brasileiras, né? E
Hoje eu me vejo muito realizada no buffet, porque eu tenho contato direto com o meu cliente. Eu consigo fazer um buffet personalizado, eu não tenho tabela pronta. Eu converso com o meu cliente 10, 15 minutos e eu quero entregar uma experiência para ele. Diferente de simplesmente fazer uma comida e pronto. E é o retorno que você sempre quis. Sim. Eu associo comida à afetividade. Eu recebi muita coisa, assim. Eu já tive depressão e fui curada porque eu recebia muito carinho dos meus clientes. E isso me faz bem, isso me move, poder trocar. Na verdade, para mim é uma troca. Agora você está fazendo um curso de gastronomia. Sim. Eu queria que você falasse para a gente se ele está te ajudando, né, a olhar para os alimentos de uma maneira diferente ou sempre foi assim, sempre olhou com esse carinho todo? Não, eu sempre olhei o alimento de maneira diferente, até porque eu sou uma pessoa que cresci aprendendo a olhar a terra. Os meus bisavós plantavam, colhiam. Quando a gente ficava doente, ela ia lá no mato, catava uma ervinha para fazer um chá, um xarope. Então, eu sempre tive essa consciência. Porém, a faculdade, ela me dá uma visão empreendedora, de padrão, diferente do que a gente tem no dia a dia, né? Técnica, digamos assim. E isso mudou. Agora, Bárbara, ao longo de todos esses anos, né, na rua, no buffet, alguma história que tenha te marcado, alguma história para contar? Nossa, várias. Muitas histórias, inclusive o nome Caldo da Nega. Caldo da Nega não é porque eu vendo caldo. Porque quando eu comecei a vender caldo, eu tinha 27 anos. E aí, às vezes, as pessoas achavam uma afronta. Ah, você é muito bonita para estar aqui. Vou te tirar dessa vida. E eu falava, infelizmente, né, o preconceito, o machismo, de achar que uma menina, entre aspas, né, vender comida na calçada, ganhar seu dinheiro dignamente, era alguma coisa. E aí, às vezes, eu falava assim, essa nega dá um caldo. Daí o nome, o Caldo da Nega. E aí, dia eu precisei, eu falei, tem que ter um nome, tem que ter um nome. De tanto eu ouvir isso, eu falei, já sei, Caldo da Nega, a nega que dá o caldo. E eu também tenho um bar dentro da quadra do Salgueiro, tá? Eu faço buffet lá também, a escola de samba me abraçou, né? Trabalho em outras escolas de samba também com buffet. E assim, o samba e a comida, mistura perfeita. Adoro. Que bom, muito obrigada, viu? Foi um Nada, prazer estar eu aqui que com agradeço. você. Eu que agradeço. Bom, chegamos ao fim do Câmara Reentrevista. Essa e outras conversas estão disponíveis no canal da Rio TV Câmara e no canal do YouTube também. Por lá você pode assistir a nossa programação ao vivo. Se inscreva no canal, hein? Tchau, tchau.